Voltando, pessoal, com o vídeo. Bom, é isso aí. Deixa eu só mudar aqui o título. As doutrinas salvíficas, parte 15. Estamos na parte 15, pessoal. 15 vídeos. 15 vídeos. Começamos ontem. Ontem eu gravei 8. Agora estamos no vídeo 15. Ou seja, 8 mais 7, 15. Gravei 7 vídeos hoje. Então vamos lá. Parte 15 agora, pessoal. Vamos explicar essa passagem. No vídeo anterior aí, a gente viu aqui alguns fundamentos do significado da palavra cosmos e também o que é expiação, porque o conceito do que é expiação, limitado ou ilimitado, algumas coisas históricas. Ok. Também o significado de mundo em João 3,16. Como é que tá a transmissão aí, pessoal? Tá boa? Gente, tá dando uns raios aqui, ó. Se cair a luz, caiu tudo. Tá chovendo aqui. Alguém me confirma aí se tá bom a transmissão no chat, por favor. Que eu não tô vendo nada aqui. Tá de boa? Então beleza, vamos lá. Precisamos ganhar tempo, pessoal. É muito conteúdo. A gente está recém na expiação. Ainda falta toda a graça, toda a preservação eterna, a ordem dos salutis, e depois a gente vai entrar na doutrina do tormento eterno no inferno, se é bíblico realmente ou não, como é que é, como é que vai ser após a morte, ok? Vamos lá? O que está bloqueado aí, Yuri? Ah, tá. Vocês têm que desativar o sussurro aí da Twitch para vocês, lá nas configurações de vocês. Acho que nos 3 pontinhos do chat, alguma coisa assim. Bom, gente, bora! Tem poucas pessoas online aí, porque às vezes demora para ser notificado, né? Mas vamos lá. Então, gente, vamos continuar sobre o nosso assunto sobre a doutrina, né, da expiação. Ok? Muitas pessoas usam esse texto de 1 João 2,2 para dizer que ele fez a propiciação por todo mundo, né? Legal, né? Você vê aí o Vailate disseminando essas heresias, você vê a maioria dos arminianos disseminando essas heresias, essas distorções teológicas, sendo que é só você saber o significado de propiciação que você chega na conclusão da resposta. Olha só, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos quem? A igreja. Né? Só que aqui nossos, você já vai entender, tem outra coisa aqui, nesse nossos. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá. Olha só. Pronto. Todas as pessoas que lêem isso aqui vão entender da seguinte forma. Pronto. Jesus morreu por todos, sem exceção. É ou não é? Uma interpretação rasa vai chegar nessa conclusão. Sem dúvida. Agora, espera um pouquinho. Primeiro, o que é propiciação? Propiciação, pessoal, o significado, você se lembra dos passados que eu expliquei aqui? É aplacar a ira do Criador. Desviar a ira do Criador. Isso é propiciação. Começa por aí. Então, calma. Temos uma pergunta aqui. Se o Cordeiro aplacou, desviou a ira de todos os habitantes do mundo, sem exceção, logo essa mesma ira não poderia estar presente nos rebeldes de João 3,36, que diz: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira do Criador. João 3,36. Opa! Agora surge um problema. E aí? Se a ira permanece, e essa ira aqui é o quê? É orge no original em grego. Tá. Se você quiser ver, vamos ver. Vamos lá. Aqui não temos problema nenhum. João 3,36. Ó, ele fala aqui algumas coisas, né, para Nicodemos, fala que é necessário nascer de novo. E aí?
Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? Sabe o que está escrito aqui no original em grego, pessoal? Ira. Ó. Orge. Sabe o que é essa palavra orge, pessoal? Existem duas palavras gregas para ira na Bíblia. Timos e orge. A palavra timos é a ira que vai ser lançada na terra. Por exemplo, as 7 taças da ira do Criador. Lá no Apocalipse já abordamos sobre isso. Timos é uma ira que é despejada na terra. A palavra orge aqui, a ira do Criador, a orge tu Theou, vai ser lançada nos que se mantêm rebeldes contra o Filho. Ou seja, os que não creem, os que não vão se arrepender. E orge significa o quê? Ira lançada no lago de fogo. É para condenar, é para lançar a pessoa ao lago de fogo. É isso que significa orge, tá bom? Então vamos lá. Quem se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, quem não obedece os mandamentos, quem não se arrepende, quem não crê, não verá a vida. Ó, não verá a vida. Aqui já é outra questão lá para o tormento eterno no inferno, né, Carlos? Ou seja, não verá a vida. Então como é que a pessoa vai viver eternamente no inferno? Não vai ver a vida. Mas sobre ele permanece a ira do Criador. Então calma um pouquinho. Se ele fez a propiciação por todo mundo aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui. Por todo mundo, sem exceção. E a palavra propiciação significa aplacar a ira do Criador, desviar a ira do Criador. É isso que significa nos originais em hebraico. Como que a ira do Criador permanece sobre os que se mantêm rebeldes contra o Filho? Se a ira já foi desviada de todos. Eu vou até beber um gole d'água depois dessa. Os arminianos, todos eles vão usar esse versículo contra essa doutrina, contra os calvinistas, contra reformados, contra quem prega a verdade. Né, Danone? Né, Yuri? Eles vão usar. Tá vendo? Como é que você diz que o Messias morreu só pela igreja, só pelos os eleitos? Você é exclusivista agora? Você está se achando o maioral? Você está se achando o abençoado? Você é o eleito, né? Você é o eleito. Né? O Messias morreu só pelos eleitos. Então, toma aí, ó, engole 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Ou seja, o Messias morreu por absolutamente toda pessoa na face da terra, pessoal. Pera um pouco. O que é propiciação? Aplacar a ira. Quando lá na Antiga Aliança o sacerdote mandava o povo confessar os pecados no cordeirinho, depois imolava, lá era aplacada a ira do Criador, era feita a propiciação, ou seja, a propiciação pelos pecados do povo. Lá era o cordeirinho, agora depois veio João Batista também e falou, eis o cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Messias, ele é o verdadeiro cordeiro, que aquele lá era o tipo e o antítipo. Então, da Antiga Aliança era o tipo, e aí o Messias vem o antítipo, ou seja, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí que tá, tem outra palavra mundo, né? Essa palavra mundo é o que? É todo sem exceção. Cosmos, vimos no vídeo passado que tem vários significados. Ou seja, cosmos, ali mundo é os eleitos. Por quê? Porque ele não tira o pecado dos ímpios. Porque os ímpios vão para o lago de fogo por causa dos pecados que não foram pagos. Então, as pessoas têm que compreender primeiro isso, né? Então, assim, como é que pode os arminianos dizer que isso aqui, ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, cada habitante do mundo, né? Inclusive os ímpios, né? Você imagina lá todas essas pessoas aí ímpias, criminosas, o Messias morreu por elas, né? Será? Ó, ele aplacou a ira do Criador. O cordeirinho lá na Antiga Aliança, que era imolado, ele aplacava a ira do Criador, e por isso que o Criador não vinha, ele não eliminava o povo. Então, o Messias veio e fez um único sacrifício para sempre. Ele desviou a ira do Criador. Vocês viram meus vídeos passados, né? No YouTube, sobre isso, sobre a expiação. Então, olha só. O que acontece? Eu posso ilustrar aqui para você uma coisa.
Deixa eu ver se eu acho aquela foto. Que aí vai ilustrar de uma forma total, né? Aqui, ó. Só um instantinho, pessoal. Eu tô procurando aqui a foto. Tem muitas pastas, mas eu acho que eu vou encontrar. Só um instante aqui. É uma foto que vai assim, ó, ilustrar completamente, tá, o que eu tô falando aqui. Aqui, achei. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pronto. Tá vendo isso? Isso aqui... Não é foto do ser vergonha, não. Do meu cachorro, não. Isso aqui é o exemplo claro do que o Messias fez no madeiro, pessoal. É a ilustração. Aqui ele aplacou... Não. Aqui ele aplacou a ira do Criador. Da igreja. Se ele fez isso por todos... Porque, entendam, pessoal. Primeiro ponto. O que o Messias fez naquele madeiro? Morreu. Morreu por quem? Morreu por alguém. Ele pagou uma dívida lá que não era dele. Isso é o evangelho. Era para nós estarmos lá. Era para nós estarmos mortos. Por que não morreu ainda? Por que ninguém foi lançado no lago de fogo ainda? Porque o Messias aplacou a ira do Criador. Agora, de quem ele aplacou? Ele aplacou a ira de quem não vai ser lançado no lago de fogo. Então, por que os ímpios vão para o lago de fogo? Porque o Messias não morreu por eles, não aplacou a ira do Criador, não fez a propiciação por cada habitante do mundo. Porque propiciação, pessoal, a gente tem que partir do primeiro ponto. Qual é o significado? Aplacar a ira. Se ele aplacou a ira de todos os habitantes do mundo, logo essa mesma ira não poderia estar presente nos rebeldes de João 3,36, que está aqui. E essa ira é orge, no original já vimos antes, que é a condenação ao lago de fogo. A justa ira do Criador, que vai destruir essas pessoas no lago de fogo. Então logo, o Messias, ele está aqui, ó, e ele aplacou a ira do Criador. Agora, de todo mundo, sem exceção? Se sim, então ninguém vai para o lago de fogo. E aí João 3,36 está errado. E é uma mentira. E tem que rasgar da sua Bíblia. Se não, se ele morreu só pela igreja, aí faz sentido. Aí a igreja não vai ser lançada no lago de fogo, a misericórdia, a graça é aplicada, e aí os ímpios vão ser lançados no lago de fogo. Por quê? Porque o Messias não fez a propiciação por eles. Tá, mas então como é que fica a explicação aqui de mundo? Ora, pessoal, já vimos aqui no vídeo passado, cosmos. A palavra cosmos tem no mínimo 6 significados. O universo, terra, como o lugar onde a gente mora, o sistema mundano, a raça humana inteira em algumas passagens, só os ímpios menos os crentes e só os crentes. Aqui a palavra mundo de 1 João 2,2, como é que vai explicar isso aqui então? É o seguinte... Ele, o Messias, é a propiciação pelos nossos pecados. E esses nossos pecados eram quem? Os habitantes que estavam morando lá naquele momento onde foi escrita a carta de 1 João. Só que não somente pelos nossos que estamos aqui agora nesse momento, João, mas também pelos de todo o mundo, ou seja, pelos eleitos de todo o mundo, ou seja, os crentes de todo o mundo. E sim, isso é possível. Aqui, por exemplo, cosmos é usado para definir somente os crentes em João 1,29, 3,16, 17, 6,33, 12,47, 1 Coríntios 4,9 e 2 Coríntios 5,19. Então, a gente encontra aqui uma explicação plausível e lógica e bíblica para esse versículo. Do contrário, tem que se sustentar que ele morreu por todos, teria que se sustentar que ele morreu por todos e aplacou a ira de todos, porque parte da premissa inicial que propiciação é aplacar a ira do Criador, desviar a ira do Criador, e se ele desviou a ira do Criador, então ninguém mais vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo sequer vai existir. Por quê? Ninguém vai ser lançado lá, não é verdade?
Por que vai ter lago de fogo para as pessoas lá pagar os seus pecados se o Messias já pagou pelos pecados de todo mundo? E a ira do Criador já desviou. Porque ele morreu pelos pecados de todo mundo, e aí? Ele é propiciação pelos pecados de todo mundo, e aí? É todo mundo sem exceção? Não, pessoal. É os crentes espalhados no mundo todo. Essa palavra mundo aqui é os eleitos, os crentes do mundo todo. É isso que significa. Quando você entende que é isso, você entende que o evangelho é exclusivista. Não é para todo mundo. E não é mesmo. E nunca foi. Entenda, pessoal. O Criador não está ligado a números. Ele não quer salvar muitos, não. Se ele quiser salvar muitos, ele salvaria muitos. Não, pessoal. Mateus capítulo 7. Verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ele não está ligado a números, ele não quer salvar muitos, não. Ele vai salvar uma grande quantidade de pessoas, porque ele quer, mas é a minoria. E isso você pode ter certeza. É só você ver como é que está andando a humanidade, meu irmão. É só você ver, você não precisa nem ver o que está acontecendo agora, é só você olhar para o passado. O que foi o dilúvio, pessoal? O que foi o dilúvio? Quantos habitantes da Terra você acha que ele matou? É, pessoal, o Criador matou. Inclusive é ele que faz isso, tá? É ele que mata, Como se foram multiplicando os homens da Terra, se nasceram filhos e filhas, tá, foram formosos, então o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois isso é carnal, 120 anos, ora naquele tempo havia gigantes, viu o Senhor que a maldade do ser humano havia se multiplicado na terra e era continuamente mal o desígnio em seu coração. Se arrependeu o Criador ter criado, aqui se arrependeu, se entristeceu na verdade, pesou o coração, disse o Criador, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, a raça humana. O homem é um animal, ele matou até animais, répteis, aves do céu, porque me entristeço aqui, na verdade, é o mais correto, Deus haver feito. E aí, porém, Noé achou graça. Então ele vai falar de Noé, o Criador só Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, e acabou. Olha aqui. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Olha o nível. E aí ele mandou fazer a arca. Ou seja, aí o Criador mandou o dilúvio e acabou com todos, menos Noé e sua família. Olha o nível do negócio. Ou seja, ele quer salvar todos? Não. É só olhar para quantos foram mortos aí. Ele não está ligado a números, pessoal. Só 8, né, Danone? Só 8. E aí? E aí? De toda a raça humana, ele pegou só 8 ali no início. Né? Naquela época do dilúvio, né? Olha só que coisa. Então esse negócio de quer salvar todos... Meu... Já vamos entrar lá na questão, na doutrina, tá? Já vamos lá, tá? Aguarde um pouquinho mais. Então vamos continuar com o nosso estudo aqui, ok? Então logo, a interpretação de todo o mundo em 1 João 2,2 não pode ser cada indivíduo de toda a terra, mas todos os crentes eleitos espalhados no mundo todo. É esse o significado. Se não for esse o significado, vai entrar em contradição com tudo, ok? E aí não vai fazer sentido e também não será bíblico. Tá, pessoal? Agora prestem muita atenção, porque agora a gente vai entrar no que é o sangue do Messias. O que é o sangue do Messias, pessoal? Agora sim. Muitos crentes não fazem ideia, hoje você vai saber. O precioso sangue do Cordeiro não apenas possibilitou a salvação, mas efetivamente pagou todo o preço pelo pecado de seu povo escolhido. Veja bem, pessoal, escutem bem. O sangue dele, a morte dele no Calvário, a crucificação, o sangue dele não é possibilitador.
Entenda isso, entenda. A Bíblia não diz isso. A Escritura não diz que ele morreu e assim possibilitou que você aceite essa oferta de sacrifício. Tá? Isso aí é humanismo secular, determinismo, isso aí é pregação positiva, tem nada a ver com o evangelho. Tá? O sangue, a morte dele não possibilitou nada. Efetivamente pagou. Eficazmente. Eficazmente. Não é algo. Ele não fez algo lá para abrir uma porta simplesmente para você ter que dar um passo e passar. Não, 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 não. Não é isso. Já abordamos aqui em João 6,44 que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Né? Então, assim, depende da ação do Pai. Já explicamos isso nos passados. Então, o sangue dele, a primeira coisa, pessoal, olha só, não possibilita. Você tem que gravar isso para entender depois. Ele efetivamente paga. Esse é o significado de propiciar, pagar, comprar, aplacar a ira do Criador. É propiciar. E foi isso que ele fez naquele madeiro, pessoal. Tá? Essa balela de que o ser humano tem que aceitar o sacrifício já feito, simplesmente e definitivamente menospreza a soberania do Eterno na salvação e o valor do sangue expiatório do Cordeiro, por quê? Porque coloca a decisão da salvação inteiramente no ser humano e não no Criador. É por isso. Simplesmente por isso. Não existe isso. Isso aí é humanismo. Isso aí é entendimento humanista das Escrituras. Não faz sentido, não é bíblico. E é o que a maioria aí ensina hoje, não é? E tá tudo errado. Tá completamente errado, inclusive. Completamente errado, pessoal. Então, a decisão da salvação não está em nós, pessoal. Você já imaginou? Ele morre lá e aí ninguém salva. Por quê? Você ainda tem que aceitar o sacrifício. E aí? Mas e se ninguém aceitar? Ele morreu em vão. Olha o nível. Então as pessoas, em outras palavras, estão dizendo que o Messias morreu em vão, não salvou ninguém. Então, estão rebaixando o valor do sangue do Messias, rebaixando o valor. Todos os arminianos que acreditam, todas as pessoas que acreditam que o Messias morreu por todos, estão rebaixando o valor do sangue dele. Pois dizem que apenas possibilitou a salvação. Nós ainda temos que aceitar o sacrifício. Em contrapartida, a Bíblia diz que ele eficazmente salvou, eficazmente pagou e, além disso, transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem prega que o sangue do Cordeiro foi derramado por cada indivíduo do mundo está, na verdade, diminuindo o significado de seu precioso sangue redentor que efetivamente compra pecadores. O sangue do Cordeiro derramado não é um mero possibilitador de compra, mas efetivamente o preço pago por pecados e pecadores. Tá? Entenda uma coisa, pessoal. Lá naquele madeiro, o que ele fez? Pagou pelos pecados. De quem? De todos? Se ele pagou o pecado de todos, o preço pago pelos pecados de todos sem exceção, quem é que vai para o lago de fogo? Pagar os seus pecados. É. Ai, ai, ai. O sangue dele comprou, pagou e salvou. Não apenas possibilitou a salvação, ele salvou literalmente. É isso que a Bíblia diz. Nós lemos nos textos anteriores dos vídeos passados. Ele salvou. Ele não possibilitou a salvação de ninguém. Ele salvou efetivamente. É isso que ele fez. Ele salvou, pessoal. Ó, eu até coloquei aqui soletrado, né? Aí, ó. Olha aí. Ele salvou, gente. Não existe esse negócio de... Ah, beleza, cara, o Messias só morreu lá pra todo mundo. Beleza, ele fez um favor pra nós, né? Ah, não, o Criador amou o mundo de tal maneira, vai enviar o seu filho e morre por todos, né? Não salva ninguém. Morre por todos, mas não salva ninguém.
Aí cabe a você, ser humano, que só quer o mundo, que odeia todo mundo, que vive segundo o curso desse mundo, a inclinação da carne, conforme diz Efésios 2, 1 a 5, né? Segundo o príncipe desse mundo, o príncipe das potestades do ar, era por natureza filho da ira, você, o Criador vai esperar que você, o Criador está assim, de braços cruzados, esperando você aceitar o sacrifício. Avá, sério, avá, é mesmo? É memé? É memé? Não, cara, não é possível. Não é possível, cara. Ai, ai. Não dá. Mas é isso que as pessoas acreditam, né? Por incrível que pareça. É nessa jossa de soteriologia pútrida arminiana. Ai, ai, ai. Se o Messias pagou de fato, escute só, a dívida de todo ser humano, sem exceção, então todos estariam salvos, pessoal. Ninguém seria condenado. Olha isso aqui. Entenda uma coisa. Olha só, gente. Se ele pagou, o que ele fez ali? Ele pagou uma dívida. Nós vimos isso no início do vídeo lá. A dívida ele pagou. Veja, ele pagou uma dívida naquele madeiro. Ele eficazmente pagou, pessoal. A dívida paga, o Criador não pode ir lá e condenar e cobrar o pecado duas vezes. Entenda uma coisa dessas. Isso aqui é uma regra bíblica. Uma vez o pecado perdoado, ele não pode ser condenado. O pecado também não pode ser punido duas vezes, se ele já foi pago. Compreendeu? Então o Messias foi lá. Estamos falando da maior obra que alguém já fez. É a redenção, meu irmão. Lá o Messias morreu por pecadores. Lá ele verteu o sangue por pessoas. Era para toda a humanidade estar lá crucificada, levando açoite, prego no braço, na mão, sendo rasgado, açoitado e verter o sangue até morrer. Era para toda a humanidade receber isso aí depois de ser lançado no lago de fogo. Era para isso que está acontecendo. Não. O Criador, por amar pessoas, envia o seu filho para pagar pelos pecados dessas pessoas. Justamente para salvá-las. Essa dívida foi paga. É o que a Bíblia diz. Isso é o Evangelho. Alguém morrendo por quem não merece. Os eleitos. Efésios 1, 4 e 5. Romanos 9, Romanos 8, 29 e 30. Tito 1, 1, Atos 13, 48, por aí vai. A dívida foi paga. Se o Messias pagou, de fato, a dívida de todo ser humano, sem exceção, então todos estariam salvos. Porque ele pagou a dívida. E o Criador não poderia punir, porque ele já puniu o Filho com todos esses pecados. Compreendeu? Logo, ninguém seria condenado aqui, ó, gente. Entendeu o problema da heresia, do sacrifício geral, da expiação ilimitada? Esse é o problema. Significaria dizer que a André Surak pode continuar lá vendendo OnlyFans e vivendo igual uma... Enfim, você sabe o que? E esses outros criminosos aí podem continuar roubando, matando. O Messias já pagou pelos pecados dele, então eles vão ser salvos. Olha que... Gente do céu, é uma questão é uma questão lógica. Não é, Danone? Era só o que faltava. Você está vendo como a soteriologia arminiana é uma fraude por si só, é uma lorota, é uma loucura. Então, os mentirosos seriam salvos. Todos aqueles textos que nós abordamos aqui antes, aquele que semeia contenda entre os irmãos, os pés que correm para derramar sangue inocente, a língua mentirosa, todos os ímpios, o fraudulento, esses aí, o Criador odeia, mas vai salvar. Por quê? Porque o Messias morreu por eles também. Olha que legal. Pagou a dívida de todo mundo. O que é propiciação? Pagar a dívida, aplacar ele do Criador. Então, que ira que vai ser lançado sobre essas pessoas? Que orgue vai ser lançado sobre essas pessoas?
Não dá. Então a burrice arminiana, infelizmente, leva a essas interpretações escrotas. Bom, qual é o argumento dos humanistas, dos armênios? Se crê, fará efeito. Aqui, é isso que eles falam. Olha o nível dos caras, eles falam isso aqui, pessoal. Olha que jossa. Olha que jossa. Eu vou até botar de rosa aqui. Eles falam o seguinte, né? Os humanistas, ele morreu por todos, tá? Mas só fará efeito o sacrifício do Messias se você crê. Ai, cara, chegou a doer minha cabeça agora. E se você não crê, não fará efeito. Sabe de onde é que eu tirei isso aqui, pessoal? Dos debates que eu já debatei. Sério, um dia eu ouvi isso. Sério, um dia eu ouvi isso aqui. É o seguinte, o pensamento deles, herético, o Messias morreu por todos, tá? E aí, o sacrifício dele só faz efeito em você se você crer. Se você não crer, não fará efeito. Aí você imagina, né? Você imagina. E se ninguém crê, aí não tem efeito nenhum. Ele morreu em vão, cara. Olha onde é que leva essa soteriologia. Isso é loucura. Ah, mas daí, Rômulo, acontece que o Criador já sabia que alguém iria crer. E por isso enviou o Filho para morrer. E Deus que crê vai dar efeito ao sacrifício. Gente, isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Isso é humanismo secular. Isso é heresia. Distorção teológica. Tem um problema aqui com essa coisa. Não é um sacrifício eficaz. O problema é que isso não seria um sacrifício eficaz se fosse dessa forma, arminianos. Compreenderam? E a Bíblia diz que o sacrifício é eficaz. Ele salvou literalmente. Ele não possibilitou salvação. Seria então uma provisão. Olha a diferença. Ele morreu então por todo, mas não morreu por ninguém. Como assim? Como é que faz isso aí? Como é que é essa teologia? Como é que é essa blasfêmia? Como é que é? Lógica zero, né, Ripiá? Não tem sentido isso. Não é bíblico. O Messias, a Bíblia não diz que ele fez uma provisão. Ele diz que eficazmente se sacrificou. Tá? Então não faz lógica nenhuma isso. Até porque, pessoal, a Bíblia fala em Apocalipse que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então não tem esse negócio de fazer efeito no que crê. E sim no que o Criador escolher. Esse é o detalhe. Agora a gente tem essa outra ilustração aqui, né? Que eu já trouxe para vocês há um tempo, né? Aí, ó. O Messias está lá crucificado. E como é que os arminianos entendem? Está quase consumado, só falta o ser humano aceitar. Essa é a Bíblia arminiana de João 19:30, né? Ao contrário, né, da Bíblia original, que diz assim, ó, em João 19:30. Quando, pois, o Messias tomou o vinagre, disse, está consumado, tetelestai. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui no original em grego, tetelestai. Aqui, ó, tetelestai, acento no terceiro épsilon, tetelestai. Significa que está consumado, a dívida está paga. Não tem mais o que fazer. Quando ele fala está consumado. Não importa o que você fazer, você não vai anular isso aqui, muito menos completar esse sacrifício. O que ele fez está pago. Acabou. Tem que repetir, né? Isso não significa que você pode viver de qualquer jeito. Se você viver de qualquer jeito e não obedecer, você nunca foi eleito. Aí sim o Messias não morreu por você, meu irmão. Simples. Simples. Hã? Agora, o entendimento desses hereges é tão pífio que eles falam assim, então não precisa fazer nada para ser salvo. Então você pode viver como um ímpio, igual um demônio, que você vai ser salvo. Igual, afinal, você foi predestinado e o Messias morreu só para você. Meu, isso não faz nem sentido. Aquele que me ama tem meus mandamentos e os guarda. Acabou. Esse é o eleito. Então vamos lá.
Não existe esse negócio de aceitar Jesus. Não existe isso. Você não encontra isso em nenhum lugar da Bíblia. A pregação é arrependa-se e crê no Evangelho. A pregação, Marcos 1, 14, 15, é feita para todos. E aí quem é que vai crer? Quem é que vai se arrepender? Senão o eleito. Senão aquele que foi predestinado a crer. É isso que a Bíblia diz. Atos 13, 48. E creram os que haviam sido destinados à vida eterna. Não se autodestinaram, foram destinados. Então veja, como assim aceitar Jesus? Como assim que a criatura tem que aceitar o Criador? Como assim? A pregação não é essa de aceitar Jesus não, pessoal. A pregação é arrependa-se, você está condenado. Você tem que crer, pistes, confiar no Messias, no Evangelho. Senão já era para você. Essa é a pregação. A pregação é você já nasce condenado. Romanos 3, todos pecaram. Se você pecou, o que você merece? Romanos 6, 23, o salário do pecado é morte. Mas isso é injusto, eu não mereço a morte não. Hebreus 2, você lança. Toda transgressão e desobediência merece um justo castigo. Então veja, você vai pregar de modo que você vai explicar a condição do ser humano em comparação ao Criador. Ele é puro, kadosh. Os serafins estão lá com 2 asas no céu, diante dele, tapam o rosto, 2 voam, 2 tampam os pés. Não pode olhar para o Criador. Abacuque 1:3 vai dizer que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Nem os serafins, que são criaturas majestosas, conseguem olhar para ele. Com 2 asas, eles têm 6 asas. Com 2 eles tapam o olho, o rosto, para não ver. A glória do Criador é tão grande que não dá para ver direto, pessoal. Então, assim, nem os serafins olham. Então, imagina nós. Então, assim, a condição do Criador é essa. O que é o ser humano? Somos, em comparação ao Criador, somos vermes rastejando no esgoto. Então, violamos a lei dele, pecamos, mentimos, cobiçamos outros deuses diante do Criador da nossa vida. O que sobra para nós? Violamos a lei. A transgressão da lei é punido com o quê? Condenação, morte. Aí vem o Messias. O Messias morreu. Você vai pregar então. Pera. Quando a pessoa entender que ela está condenada, tem uma esperança. Arrependa-se. Creia. O Messias morreu para salvar pecadores naquele madeiro. Isso é o Evangelho. E assim ele pode perdoar você sem deixar de ser justo. Ele cumpriu a justiça dele no Messias. Para os eleitos. Então você tem uma chance. A pregação é essa. Essa é a pregação. Tem nada de aceitar Jesus. Tem nada de dizer que ele morreu por todos e aí você tem que aceitar. Isso faz com que a pessoa não aceite. Porque ela pensa que ela que é superior. Ela pensa que, depende de mim, então quando eu quiser eu aceito. Ele morreu já, beleza. Olha que coisa pífia, que entendimento pífio. Você acha que ele ia morrer por todos e não salvar ninguém naquele madeiro, meu irmão? Isso não é evangelho. Isso é humanismo, heresia. A pregação é: ele morreu por pecadores. E se você não se arrepender, você já está condenado. É isso o que nós lemos aqui antes. Não foi? Em João 3,16. O mesmo texto que as pessoas gostam muito de usar para dizer que Deus amou muito a maneira que deu seu filho para todo que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mesmo texto que fala o seguinte, ó. Tá aqui, ó, o que eu acabei de falar. Quem nele crê não é julgado, não vai ser condenado. O que não crê também já está julgado. Então não precisa, meu irmão, fazer nada. Se você ficar aqui de braços cruzados, já era, você já está condenado. Não tem esse negócio de aceitar. Você já nasce condenado, meu irmão. Já está julgado. Olha o nível do negócio. É assim. Por qual motivo o Messias morreria por Judas Iscariotes? Me diz, que utilidade isso teria? Morrer por alguém que não era eleito. É o filho da perdição, a Bíblia chama. Judas Iscariotes traiu ele. E aí? Por qual motivo o Messias morreria por ele?
Opa, se o Messias morreu por Judas Iscariotes, significa então que Judas Iscariotes não vai para o lago de fogo, porque a ira que seria lançada em Judas Iscariotes foi para o Messias. Compreendeu? O Messias fez lá basicamente substituiu você. Qual o motivo que o Messias morreria pelo anticristo? Agora sim. E aí? E agora? E agora? E aí, arminianos? Morreu por todo, né? Então morreu pelo anticristo. O Messias morreu pelo anticristo. Ah, que legal. Vê se isso não é uma blasfêmia. Eu não chamo de heresia mais, é blasfêmia. Então o anticristo vai ser salvo. Olha que heresia. E aí? Outra, né? Então o Messias morreu por pessoas que iriam blasfemar, sendo que a blasfêmia não tem perdão. E aí? Todos os blasfemadores. O Messias morreu por eles. Ó, que legal. Ah, sério. Um pecado que não tem perdão e o Messias foi lá e perdoou os pecados dele. Deixa eu entender. Ou seja, a Bíblia é a maior contradição do mundo, é isso? Não, cara. A contradição do mundo são esses arminianos. É essa soteriologia arminiana do diabo, cara. Não é, dona? Quem sabe alguém vai lá, prega pro anticristo, e daí o anticristo vai se arrepender. Será que isso vai acontecer? Né? Por quê? Porque o Messias morreu por ele, então ele tem chance, não tem, pessoal? Será que o anticristo tem chance de salvação? Ou lá em Apocalipse já diz que ele vai ser lançado no lago de fogo, né? E aí? Ai. Por qual motivo o Messias morreria por quem não seria salvo? Essa é a pergunta. Não tem motivo. Isso é inútil. Não tem lógica. Não faz sentido. Não morreu por ninguém que não seria salvo. A expiação limitada não significa que o Messias não tenha poder para salvar todos. É que ele não quer salvar a todos. Essa é a resposta. Nem ele, nem o Criador. É isso que significa, pessoal. Porque se ele quisesse salvar todos, ele salvaria todos. Mas ele não quer. Não quer. Nossa, mas ele é bom. Ele é bom. Se ele é bom, tem que salvar todos. Como é que uma divindade 100% pura e boa vai salvar o que é mal? Tem que salvar o que é mal. É obrigado a salvar o que é mal. Desculpa, pessoal, não é. A graça é favor imerecido. Misericórdia dá a quem quer. Não é obrigado. Agora, a justiça, sim, a justiça, ela deve ser cumprida para que seja justiça. E por isso que vai haver o lago de fogo. E por isso que o Messias teve que morrer. Se o Messias não morresse, a igreja não seria salva. Não haveria justiça. Ele teria que matar a igreja. Olha o nível do negócio. Onde é que você... Me diz uma coisa, uma pergunta sincera. Onde é que você aprende isso que eu estou falando aqui para você agora? Só me diz. Alguém comenta aqui embaixo se um dia você já ouviu isso. E onde é que você pode aprender isso aqui? Todos esses caras, acho que jamais vão ensinar isso aqui pra você. Jamais. Tá vendo, pessoal? E eles estão lá vendendo as heresias deles e as pessoas estão lá comprando por quê? Muitas estão no engano justamente porque foram predestinadas a estar esse engano aí, infelizmente. Eles estão arrastando multidões para o lago de fogo junto com eles. Porque você está aqui, o maior privilégio é ouvir essas explicações. Vamos lá? Deixa eu ver o que tem aqui. O que mais? Tá, aqui ó. Olha, deixa eu ver. Vamos lá, vamos continuar aqui então, que tem mais coisa, tá? Olha só que coisa interessante, pessoal, em João 17, 9 a 20. Diz uma coisa muito interessante. Veja só. Prestem muita atenção, pessoal, que aqui eu fiz uma explicação de um versículo em palavras. Olha só. Escute bem, pessoal, preste atenção, por favor. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso aqui está em João 17, 9 e 20. Só que eu acrescentei palavras aqui para explicar para você o que isso significa. O que significa esse versículo? Significa o seguinte: eu, Yahushua, ou seja, eu, o Messias, que as pessoas conhecem como Jesus, rogo, ou seja, intercedo, rogar é interceder, por eles. Eles quem? Os eleitos. Não rogo, isso aqui é palavra do Messias, pessoal. Na oração sacerdotal que ele fez em João 17, antes da crucificação, ele fez uma oração lá. Não rogo, o Messias falou, não rogo, ou seja, não intercedo, não oro, não quero que sejam salvos pelo mundo. Não rogo pelo mundo. É isso que o Messias está ensinando aqui. Ou seja, pelo mundo quem? Por todas as pessoas do mundo sem exceção. Mas, vírgula, mas por aqueles que me deste, ou seja, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, os destinados à vida eterna previamente pelo Criador antes da fundação do mundo. Porque são teus. Como assim teus? Predestinados. Agora o verso 20. E não rogo somente por estes. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, estes quem? Os eleitos. Mas também por aqueles. Aqueles quem? Também eleitos. Que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, no futuro. Até hoje. Ou seja, como assim hão de crer em mim? O Espírito os convencerá do pecado e os fará crer. Olha o significado desses versículos, pessoal. É ou não é impressionante? Nem o Messias orou por todos e, pelo contrário, ele disse que não ora por todos. Por quê? Porque não quer salvar a todos. É só ler a Bíblia em João 17, verso 9 e verso 20 e você vai encontrar isso aqui. Ademais, em Romanos 4, 25, diz o quê? O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O que significa isso? Mais amparo. O qual, ou seja, Yahushua, o Messias, por nossos pecados, ou seja, pecado de quem? Dos eleitos, foi entregue o quê? Expiação. Pagou pelos pecados de quem? Dos eleitos. Não de todos, sem exceção. E ressuscitou para o quê? A nossa justificação. Justificação de quem? Todos? Dos eleitos. Só os eleitos são justificados. Todas as pessoas são justificadas? Não, só os eleitos são justificados. Ou seja, olha o amparo bíblico só dessas passagens aqui. Isso é impressionante. E aí, como é que faz? Vamos abrir lá em João, para você ver, né? João aqui, ó, 17, ó, para alguém não dizer que eu estou manipulando o texto todo. João 17. Aliás, João 17, verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Olha. Mas por aqueles que me dete, porque são teus. Ei, eu ainda não vi nenhum arminiano explicar esse versículo. Acho porque não conseguem, né? A não ser que mintam, a não ser que sejam desonestos. Inventem cambalhota aí até o final. Enquanto o Messias fala, não rogo pelo mundo, os caras vêm e dizem que o Criador quer salvar todo mundo. E aí, como é que faz? Como é que faz esse malaba? Como é que faz essa contradição bíblica aí? Como é que faz isso, cara? Sério. O Messias vem e fala, não rogo pelo mundo. O mundo aqui é quem? Cosmos, todos os ímpios. Isso é mundo aqui. Mas pelos eleitos. E o verso 20? Aqui. Não rogo somente por esses, mas também pelos que vierem a crer. Veja, não é todo mundo, só os que vierem a crer. Tá entendendo, pessoal? Olha a profundidade disso. Não é, Júnior? Esse versículo refuta tudo. Então, é ilógico. Se o cordeiro morreu por fulano, mas fulano não quis aceitar, ele vai para o inferno. E isso significaria que o Messias pagou pelos pecados dele, mas ele iria para o inferno pagar pelos seus pecados novamente. Isso tornaria o eterno injusto, pois os mesmos pecados seriam punidos duas vezes. Olha o nível do negócio aí.
Totalmente ilógico, pessoal. Isso é uma vergonha. Isso é ilógico. Como que o Eterno vai punir os pecados 2 vezes? Punir o pecador 2 vezes? Ah, então ele puniu o Messias e vai punir o fulano por qual o Messias morreu. Peraí, é loucura isso? O que é? As pessoas enlouqueceram, é isso? Compreenderam, pessoal? Então, olha só, nos próximos vídeos, textos mal interpretados. Ainda sobre expiação limitada, ok? Eita! E depois tem a exposição da carta a Tito. Nossa! Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. É que a exposição da carta a Tito... Nossa, isso aqui é... Também tem um texto muito mal interpretado que está em Tito 2:11. E é por isso que eu vou colocar no próximo vídeo, tá bom? Aqui a gente vai abordar textos mal interpretados. Gente do céu. Isso aqui sim é um estudo que eu fiz, né? Tudo aqui que eu estou lendo é estudo que eu mesmo escrevi. E é longa a explicação. É longa a explicação. Agora são 5:50. Eu só vou dar uma pausa aqui e volto daqui um pouco, daqui uns minutinhos. Só vou no banheiro. Só que deixa eu ver um negócio aqui. Textos mal interpretados. Exposição da carta a Tito. Aqui vai dar no mínimo uns 3 vídeos. Só para explicar a carta a Tito. Vocês não têm noção do quanto de conteúdo que tem aqui. A gente vai abordar sobre a graça salvadora, que é a Haris Sotirios. Não é graça post-libertadora, é salvadora. Eita. Aqui vai demandar muito tempo, né? Mas... Nossa, capítulo 3. Nossa. Gente, vocês não têm noção de conteúdo que tem aqui. Vocês não fazem ideia. Ai, que o Criador me dê força. Pai amado, socorro. Gente, eu só vou dar uma pausa e eu vou iniciar a explicação da carta a Tito agora. Vai dar um vídeo de mais ou menos 1 hora e meia. E daí acho que eu vou encerrar, depois vou jantar. E daí talvez amanhã aí, vamos ver, tá? Porque é muita coisa para se explicar aqui, pessoal. É muita coisa. Bom, gente, até daqui a pouco, se o pai assim me capacitar. Qual horário eu vou voltar, não sei. Eu não sei, sinceramente eu não sei mais. Porque eu vou pedir forças pro pai, tá? Porque para explicar tudo isso, pessoal, Tá bom? Até a próxima, pessoal. Abraço. Fique na paz.